Galera, boa noite. Eu acho que esse é o 20º vídeo que eu estou fazendo para tentar ver se sai certo. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Porque ser professor não é fácil e eu não sei muita coisa em relação à matemática, mas eu acho que hoje a gente vai poder ver um pouquinho mais, porque eu peguei algumas pesquisas da internet, principalmente do Brasil Escola. Eu peguei de um livro aqui, que é do 2º ano que a gente usou. A gente não utilizou tanto, mas a gente utilizou um pouco ele, que é escrito pelo mesmo autor do livro que nós temos nessa unidade de matemática. Eu vou falar um pouquinho em relação à geometria analítica. Não vou entrar em relação a cálculo, nem nada disso. Eu gostaria somente de ver um pouquinho sobre teoria, algo que eu acho que é bastante importante para que a gente possa ter uma base em relação ao assunto, antes de nós abordarmos cálculos, tudo isso. Penso eu que nós precisamos saber um pouco em relação a quem foram os principais estudadores da época em que a geometria ela começou a ser aperfeiçoada, onde ela foi aperfeiçoada. Será que a geometria ela começou do tempo dos gregos, ou a geometria já existia bastante tempo atrás? São coisas que eu tive bastante dúvida e eu achei bem interessante trazer um pouco para que nós possamos ver juntos nessa noite. Sim, estou gravando à noite porque o dia foi corrido, mas acredito que vamos tirar bastante coisas interessantes, coisas que vão nos ajudar durante nossa caminhada, principalmente na faculdade, para aqueles que vão pegar matemática como uma das matérias. E para nós que ainda estamos no 3º ano, vamos somente dar uma relembrada daquilo que a gente já foi ensinado e daquilo que a gente viu. Vamos dar uma boa revisada. Vai ser um pouquinho complicado mostrar a vocês o livro em si, porque a câmera não é tão boa, então não dá para captar as letrinhas assim certinho, para que a gente possa ler juntos. Mas eu vou tentar, de certa forma, mostrar a vocês uma foto que eu acho bem interessante, que é o templo de Ártemis, que é uma deusa grega, mas que também existia em Roma. Mas só que o que vamos hoje ver é o templo dela. O templo, há muito tempo atrás, ele foi construído muito simetricamente, muito geometricamente. Vocês vão conseguir observar por causa das colunas, as linhas que foram utilizadas. E eu vou tentar aqui mostrar a vocês a foto e vai ficar na foto durante o tempo que eu vou falar. E eu espero que vocês possam me ajudar com silêncio. Brincando. Espero que vocês possam, de certa forma, apreciar. E vamos lá, né? Vamos tentar fazer algo bem legal nessa noite. Como eu mostraria, aqui está o templo de Ártemis, que era mais conhecido como o templo de Diana. É um nome latino que foi dado pelos romanos à deusa Ártemis, construído em homenagem à lua em Éfeso, nas regiões da atual Turquia, por volta dos séculos 5 e 6 a.C. Já não existe mais, apenas fragmentos de suas colunas se encontram atualmente no Museu Britânico. Esse templo foi destruído 2 vezes. Na primeira foi reconstruído maior do que antes. Sua destruição final se deu em 2062 d.C., quando a cidade que ficava foi saqueada pelos godos. Sim, galera. Tá meio complicado aqui deixar, né? Mas só quero que vocês peguem essa parte aqui, ó, que é a mais fundamental, para que vocês possam ver as colunas, tudo certinho. Vou dar uma lida para vocês e vamos lá. É instigante imaginar o conhecimento dos sábios da antiguidade sobre a geometria. Um ótimo exemplo é o templo de Ártemis. É impossível ficar indiferente diante da beleza desse templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O paralelismo, como vocês podem ver, ó, bem paralelo, com as colunas muito grandes para cima, como vocês podem ver que é paralelo, de suas 127 colunas de mármore com mais de 20 metros de altura cada uma. Como terá sido possível construí-las em tempos tão remotos? A simetria de suas formas, a perfeita disposição das águas de telhado, que são planos que contêm o telhado, e o perpendicularismo de suas pilastras revelam grande conhecimento dessa área da matemática, tão antiga e tão considerada pelos filósofos. O estudo das formas permitia ao homem, contemplar as formas perfeitas da natureza, chamadas por Platão de ideias.
ideais e descobrir seu encanto e sua magia. A matemática é uma palavra que ela surgiu do grego, meio complicada aqui ler essa palavra, mas vamos tentar. Mathematicos, aquele que aprende é matemáticos, decodificando mateses ou traçados, e a sua natureza physis, que nasceu, portanto, dessa contemplação e encontraria na mente humana campo fértil para se desenvolver. Foi Euclides, durante o século III a.C., a grande geômetra grego, o Grande, quem ordenou os conceitos matemáticos e os dispôs segundo uma teoria axiomática, na qual, partindo-se de certas afirmações, proposições consideradas verdadeiras, ou axiomas ou postulados, chega-se às novas proposições, ou teoremas, somente aceitas mediante demonstração, argumentação lógica. Essa teoria caracterizava por sua consistência e por conter seu próprio objeto de estudo, uma vez que enuncia suas proposições iniciais. Como a gente pode ver, um dos principais foi o Euclides. Vai anotando aí que esteve aqui na humanidade no século III a.C. Também nós temos o Chersiphron, o arquiteto que projetou o templo de Ártemis. O fez bem antes da época de Euclides e certamente se apoiou nos conhecimentos de geometria que as civilizações anteriores à grega as dispunham. O que ele está falando em relação aqui às civilizações anteriores à grega? A partir daí a gente já pode ver, né, que a geometria ela não iniciou na Grécia, mas ela iniciou há muito tempo atrás. Se você olhar alguns templos bem antigos, bem antes da Grécia surgir, você vai ver que todos aqueles templos, muitos deles eram esculpidos em pedras, mas só que eles tinham uma simetria muito boa mesmo. E a gente pode dar um exemplo como os maias, os astecas. Você pode ver os templos dos maias e dos astecas, você vai ver que são, além de serem muito grandes, são muito simétricos. A gente pode ver também nos templos bem antigos, principalmente na cidade de Sardes, na cidade de Pérgamo, que eram cidades situadas ali também na Turquia, que foram invadidas por gregos e romanos. E você vai ver que essa geometria ela foi passando de anos em anos a cada civilização, até que chegou a nós, mas bem mais aperfeiçoada. Por isso que ele está falando aqui que a geometria ela não iniciou na Grécia, ela foi aperfeiçoada através do trabalho desses grandes pensadores. Vamos continuar. Apesar da ressalva de muitos matemáticos, onde seus postulados, o da unicidade da paralela, a geometria euclidiana permaneceu inabalável até o final do século XIX, quando foram criadas as chamadas geometrias não euclidianas. Assunto só estudado no ensino superior, com aplicações na física, como a teoria da relatividade de Einstein. Também podemos encontrar o emprego da geometria em campos incomuns, como no balé de Rudolf Laban, que considerou o movimento corporal uma expressão mecânica ao longo de 3 eixos que definem 3 planos, denominados sagital, horizontal e frontal. Por estar sempre presente à nossa volta, a geometria em campos incomuns, como no balé de Rudolf Laban, ela é sempre comparada à álgebra, mais abstrata, claro. Por isso, seus conceitos são também mais fáceis de ser aprendidos, chegando algumas vezes a serem intuitivos. A parte teórica da geometria espacial é chamada geometria de posição e trata dos conceitos primitivos, ponto, reta e plano, e suas relações. Seu estudo nos prepara para uma etapa posterior que envolve cálculos de áreas e volumes. O capítulo que agora se inicia abordará os conceitos fundamentais da geometria à luz da teoria euclidiana. Como eu falei a vocês, em relação à geometria não ter iniciado na Grécia, eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos no livro de história do ano passado, para que vocês possam ver que a geometria ela realmente não iniciou na Grécia. A geometria ela iniciou há muito tempo atrás, principalmente na Antiguidade Oriental. Eu vou mostrar aqui primeiramente algumas fotos, como nós já conhecemos as
as famosas pirâmides do Egito. Você pode ver, ó, como elas são bastante... Agora que os mal educados já passaram na rua, vamos voltar. Então vocês podem ver, ó, como elas são simétricas. Você pode ver que é uma civilização que não teve envolvimento com a Grécia, talvez algum tempo mais tarde, mas você vai conseguir ver que até as esculturas deles, ó, são esculturas que são geométricas, muito, muito interessantes. Essa aqui é a região na Mesopotâmia. Vocês podem ver, ó, aqui é um dos templos. Isso aí são as ruínas de Zugurate de Ur. Vamos lá, mais algumas fotos para que vocês possam ver. Olha, alguns templos, algumas figuras. Isso aqui é a Babilônia. Você vai ver com a geometria. Vão observando como a geometria ela esteve envolvida na humanidade desde muito tempo atrás. Vamos virar só mais algumas páginas e vamos para o que nos interessa mais um pouco, né? Podem ver fotos aí bem antigas, coisas que eu penso que são bastante interessantes. Olha as pirâmides mais uma vez. essas aqui são as pirâmides de Miquerenos, que existiram há cerca de 2470 a.C. A Kefren, que é cerca de 2500 a.C., e a Quepós, que é cerca de 2530 a.C., em Gizé, Egito. E aí eu me pergunto, como é que esses povos eles conseguiram construir esses tão lindas esculturas, tão lindos monumentos, sem ninguém tem os ensinado a geometria, porque é quase meio que impossível você fazer esses templos, tudo isso exatamente sem alguém que os ensine. Então, é bem interessante mesmo. Eu acho bem interessante, acho bem legal. E vamos agora, como eu falei, vamos dar uma revisadazinha bem legal, bem rápida. Então, como nós vimos há pouquíssimo tempo atrás, a geometria ela não iniciou na Grécia. A geometria ela foi aperfeiçoada na Grécia por estudiosos do tempo. Vamos ver mais alguns dos seus nomes, que eu penso que é bastante importante, porque nós iremos ver mais para frente. Vamos anotando: Euclides, Cifron, vamos lá, Chersipphron, para se vocês quiserem dar uma olhada mais tarde. E vocês também vão ver mais um pouquinho em relação... Esses dois foram os principais, exatamente, esses dois foram os principais. Mas também temos o Rodolphe Laban, que, como nós falamos, ele era um grande dançarino de balé e também muito estudioso da matemática. Então nós vimos que a geometria é algo que nos envolve a cada dia. Uma reta que você tem perpendicular, uma reta paralela, horizontal. Quando você sai, que você vê aqueles prédios grandes, quando você vê casas bem construídas, quando você consegue observar que aquilo ali não é feito sem um fundamento. Existe um fundamento antes de que isso possa acontecer, claro que existe, que possam ser construídos. E também é bastante interessante, porque onde quer que você vá, você vai observar que a geometria é algo que nos envolve a todos os nossos dias. Até mesmo como o Rodolphe Laban, ele falou, o nosso corpo, até mesmo quando a gente está dançando, quando nós estamos nos exercitando, nosso próprio corpo é uma geometria viva. São formas vivas que se você tiver um estudo bem bacana em relação à geometria, você vai observar que o nosso corpo, o nosso movimento corporal, é uma expressão, como ele falou, mecânica ao longo dos eixos, que podem ser denominados sagital, horizontal e frontal. E é muito interessante mesmo. Então, como eu falei, esse aí é um pouquinho da base da geometria. Não vamos perder tanto tempo. Vamos agora ler algo que eu mesmo escrevi, que eu tirei da internet. Não escrevi, não sou o autor do texto, mas algo para a gente já poder entrar um pouco na geometria analítica. A gente viu que a geometria,
a base dela, a sua formação, e que a geometria ela pode ser, são eixos que podem ser denominados sagitais, horizontais, frontais, paralelos. Então tudo que tiver simetria é geometria, ok? Então eu vou pegar aqui o caderno para que a gente possa dar uma lida, ok? Então, galera, eu botei aqui algumas figurazinhas geométricas para que vocês possam ficar olhando enquanto eu vou, para que vocês não fiquem me olhando minha cara feia e muito menos se dispersam com alguma coisa no meu quarto, que é uma mansão, ok? Então vamos lá. Como eu vou dar uma revisadinha, falar um pouquinho mais, e vocês vão entender mais um pouco de como surgiu a geometria analítica, o que aconteceu aí, quais foram os principais estudantes desse tema, e depois a gente parte de vez para a geometria analítica. A geometria, como ciência dedutiva, foi criada pelos gregos. Criada não, foi aperfeiçoada. Mas, apesar do seu brilhantismo, faltava operacionalidade. E isso só iria ser conseguido mediante a álgebra, como princípio unificador. Os gregos, porém, não eram muito bons em álgebra. Por isso, somente no século XVII, a álgebra foi razoavelmente aparelhada para uma fusão criativa com a geometria. Dando uma revisadazinha, a gente acabou de ver que os gregos, apesar do brilhantismo, de como a gente mostrou algumas fotos aí bem peculiares dos gregos, aquele templo de Artemis gigante, tudo isso, esse brilhantismo, faltava operacionalidade, faltava operações. Isso só iria ser conseguido mediante a álgebra. Então vamos ver que a geometria analítica ela tem muito a ver com a álgebra. A álgebra é um dos principais pontos dentro da geometria analítica. Depois de muito tempo, o bem-sucedido Pierre de Fermat, conselheiro junto ao parlamento de Toulouse, na França, dedicou seu tempo preenchendo o seu tempo de lazer a fim de estudar a matemática, criando mais tarde leis fundamentais na criação do cálculo diferencial e do cálculo de probabilidade, se destacando na geometria analítica. Então vocês podem ver que Pierre de Fermat, ele vamos dizer que ele foi um dos pioneiros que começou a estudar a questão da geometria analítica. Mais tarde ele vai estudar, ele vai se aprofundar nos tempos que ele tem livre, porque era algo que ele gostava de fazer. Ele vai se aprofundar e ao mesmo tempo ele vai estar passando o seu conhecimento de tempo em tempo e também vai ser combatido e vai ser aperfeiçoado. Mais pra frente, nós vamos ver Descartes. O interesse de Descartes pela matemática surgiu cedo, no Collège de la Flèche, que lindo, na qual ingressava com 8 anos. Collège de la Flèche era lá na França e ele ingressou com 8 anos de idade. A geometria analítica de Descartes apareceu em 1637, do pequeno texto chamado A Geometria, com um dos 3 apêndices do discurso do método. A geometria analítica, como é hoje, pouco se assemelha às contribuições de Fermat e Descartes, mas cada um, a seu modo, sabiam que a ideia central era associar equações, curvas e superfícies. Então, a geometria... Deixa eu agora virar um pouquinho a câmera para vocês verem. Ok? Mais uma vez. Vamos dar mais uma vezinha aqui, bem legal. Pronto. A geometria analítica, ela é uma questão da junção, da associação das equações, das curvas e da superfície. Então vamos dar mais uma revisadazinha. O que foi falado? Foi falado que existiram 2 grandes pensadores, 2 grandes cofundadores, se podemos dizer assim, da geometria analítica em si. O que eles vão falar? Eles vão falar em relação, cada um dando sua opinião, cada um expressando o que acha dos seus estudos. E nós vimos que o primeiro foi Pierre de Fermat, P-I-E-R-R-E, D-E-F-E-R-M-A-T. Nós vamos ver que ele gastava o seu tempo totalmente de lazer, diz alguns livros, eu peguei isso aqui na internet, do Brasil Escola, se vocês quiserem ver. Se vocês quiserem lá, www.brasilescola.com,
barra geometria analítica, e vocês vão ver que ele realmente gastava o tempo todo que ele tinha de lazer estudando a matemática, que era algo que ele gostava. E vamos ver aqui que ele foi um dos maiores responsáveis pela criação das leis fundamentais na criação do cálculo diferencial e do cálculo de probabilidade, e se destacando na geometria analítica. Mas depois de algum tempo, quem surge é Descartes. Descartes, ele foi um grande filósofo, matemático e também astrônomo da época. Um pouco depois de Pierre, que ele também gostava muito da matemática. E para ele, os astros eram coisas assim incríveis. E dizem, alguns livros falam que Descartes, ele tirou essa paixão pela geometria quando ele estava estudando exatamente as estrelas. Porque se vocês forem ver bem pertinho, assim, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada, as estrelas, elas são muito simétricas. Elas têm diferentes formas. Você viu, o Sol é diferente das miríades, da Canis Major, da Canis Minor, que são diferentes constelações. Vocês vão ver Andrômeda, que são diferentes constelações que têm as suas peculiaridades da geometria. E Descartes, ele foi algo que surgiu dentro dele muito cedo. Como ele já gostava de matemática, ele gostava de astronomia, ele gostava de tudo isso, ele começou a se aplicar na geometria. E ele acabou dando grandes descobrimentos, deixando muitas coisas para que hoje a gente possa usar, que a gente possa entender um pouco como era o pensamento deles antigamente. Descartes, como vamos ler mais uma vez, ele apareceu em 1637 no pequeno texto, a Geometria Analítica de Descartes, no pequeno texto chamado A Geometria com um dos 3 apêndices do discurso do método. O que quer falar com isso aqui? As 3 formas, 3 apêndices, só pode ser isso. As 3 formas da geometria como um dos discursos do método, como uma das formas que eles praticavam a geometria, ok? E aí ele fala aqui que a geometria analítica, como é hoje, pouco se assemelha às contribuições de Fermat e Descartes, mas cada um a seu modo sabiam que a ideia central era associar equações, curvas e superfície. Vocês vão ver que tanto Pierre quanto Descartes, eles tinham muitas contradições, isso é um estudo bem legal. Eles tinham contradições, mas se você for ver, eles tinham um só pensamento, que era em relação à associação das equações, que eram os cálculos, como a gente viu, a álgebra, as equações, para que as linhas, as curvas possam sair bem delicadas, mas também muito bem traçadas, as curvas e as superfícies. Então, depois que a gente viu em relação a como surgiu a geometria em si, agora a gente viu um pouco de como surgiu a geometria analítica, quais foram os seus dois estudantes. E agora vamos ver um pouquinho do nosso livro de matemática, o que fala os contextos e aplicações do terceiro ano, que também foi escrito por Dante. Então, galera, como eu estou fazendo com vocês, eu botei aqui uma figura perpendicular, porque é um plano cartesiano, porque a geometria analítica, ela está, assim como ela está para a álgebra, ela também está para o que chamamos de plano cartesiano, que vimos já bastante. Eu vou ler um pouquinho da introdução em relação à geometria analítica e vamos que fiquem à vontade aí para vocês fazerem qualquer pergunta. Depois, escrevendo embaixo, vocês fazem uma pergunta e aí, se Deus permitir, a gente responde. Então, a geometria analítica está calcada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Assim, as linhas do plano, reta, circunferência e elipse, são descritas por meio de equações. Com isso, é possível tratar algebricamente muitas questões geométricas, como também interpretar de forma geométrica algumas situações algébricas.
Essa integração entre geometria e álgebra foi responsável por grandes progressos na matemática e nas outras ciências em geral. Em geometria analítica, estudaremos várias figuras, incluindo as que não representam função, suas propriedades geométricas por meio de processos algébricos, equações, inequações, sistemas, etc. Para isso, algumas ideias estudadas nos capítulos 3 funções e 4 função afim do volume 1 serão retomadas e aprofundadas e outras serão introduzidas. Uma função IR, então eu vou ter que dar uma escrevida aqui bem rapidinho. Aqui, função IR igual a IR. E vocês vão ver aqui que a função IR ela é definida por função fx, que é igual a x mais b. Tem como gráfico uma reta não paralela ao eixo, como vocês podem ver aqui, ok? Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos continuar, que hoje a gente vai ver a distância entre dois pontos dentro da geometria analítica. E ele vai falando aqui um pouquinho sobre o capítulo 4, volume 1 e tá. Ok. Ele vai dar aqui, para refletirmos, vamos ler um pouquinho sobre essa introdução. Os nomes coordenadas cartesianas, estudados no capítulo 3 do volume 1, e sistema cartesiano ortogonal, derivam de Renato Cartesius, nome de Descartes, em latim. Fora da matemática, o adjetivo cartesiano pode também ser usado para designar uma pessoa metódica e sistemática em excesso, uma vez que as ideias filosóficas de Descartes primavam pela sistematização e pelo rigor racional. Ok. Então, nós podemos ver um pouquinho que a geometria analítica ela está bastante interligada com a álgebra e com o plano cartesiano, que acabamos de ver que são chamados também de coordenadas cartesianas. Vai ser exatamente, não é chamada a mesma coisa, mas as coordenadas vão ser os pontos no plano cartesiano. Ok? Essa aqui só foi uma pequena introdução e agora a gente vai ao que nos interessa. Como vocês podem ver aqui, existem pontos que estão interligados, aqui X, essa linha aqui, e Y, de cima para baixo, X, Y. Então você vai ver, o X aqui são os pontos de X, aqui positivos, aqui negativos, e os pontos de Y, em cima positivos, em cima negativos. E aqui você está vendo as coordenadas cartesianas. Então nós vamos aqui, como ele fala aqui, observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê suas coordenadas cartesianas. Aí ele fala aqui em cima, A, B, C, D, E e tal. Vamos ver a A. As coordenadas cartesianas A está apontando para Y5 positivo e A está apontando para X positivo para 2. Como nós sabemos que ele é representado dessa forma aqui, dar uma olhadinha, X e Y, então vocês vão ver que as coordenadas A, vocês podem ver aqui, como vocês não podem ver aí, mas eu vou tentar fazer um desenho aqui legal para vocês verem, olha, vamos lá. Gente, isso aqui tá bem complicado, viu, porque isso aqui não é reta, não. Ele mostra aqui, A, aqui X, aqui Y, eu falei, e que ele mostra A, aqui você vai ver 5 e aqui você vai ver 2. Então, as coordenadas cartesianas desse ponto será o que? Como X, primeiro vamos pegar o X e depois o Y. X é o que? X é 2 e Y 5. Então, as
aqui tá falando assim: observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê suas coordenadas. De A é 2 e 5. Aqui X, aqui Y. Mas assim, vamos dar mais um exemplo. Aqui foi A, vamos ao B. Vamos analisar o B. O B ele está aqui. 2. E ele está apontando para... Vamos botar 2, 3, 4 aqui. Ok? Então nós vamos ver que B de X, o X é 4 e o B para o Y vai ser 2. Então nós teremos a coordenada cartesiana definida por B4, X, Y2, sempre X e Y. Logo nós vemos que a coordenada de A é igual a 2, 5, X e Y, e de B 4 por 2, 2, X e Y. Ok? Bem tranquilo, né? Então, ok. Nós vamos agora falar um pouco da distância entre dois pontos. Ok? Então vamos lá. Dados dois pontos, A e B, a distância entre eles, que será indicada por D, A e B, é a medida do segmento das extremidades A e B. Ok, vamos no papel. Ok? Vocês podem ver aqui que de B para A, vou botar lá aqui, houve uma distância. E a distância é aqui. Desculpa, de B para A, o A está aqui em cima, mas aqui eu coloquei para vocês poderem identificar que a distância entre um ponto e o outro vai ser a distância entre os dois pontos que é indicado. Bem simples, bem tranquilo para a gente poder entender. Aqui ele vai mostrar alguns exemplos que eu vou tentar mostrar com a minha câmera. É bem ruim, mas nada que a gente não consiga ver. Estão vendo? Aqui. Aqui vai ser a coordenada A, que é A, aqui é B. Ok? Essa é a distância entre o ponto A e o ponto B. Na quinta, a distância entre B e A. Aqui é a distância entre B e A, independente de onde eles estejam. A, você vê, ó, esse caminho todo aqui embaixo para B. Essas são as distâncias entre os dois pontos. Galera, nós vimos a distância em relação a dois pontos no plano cartesiano e está também incluso a questão da fórmula da distância entre dois pontos. Vocês vão ver aqui, isso aqui são figuras, vocês vão ver que essa linha vermelha aqui é a distância entre o ponto A do ponto B, que está lá em cima. Isso aqui é um triângulo retângulo. Logo, teremos que usar a relação de Pitágoras, não é? E qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar? Concluímos então que a distância entre os dois pontos A e B, qualquer do plano tal, AX1, Y1 e BX2, Y2, é dada por essa fórmula aqui. Eu vou mostrar aqui que fica melhor para vocês enxergarem. Vamos ver? X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Essa daqui vai ser a fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Vamos agora tirar um pequeno exemplo, para que vocês possam entender melhor. Pronto. Eu consegui aqui um exemplinho bem legal para a gente poder fazer. E aqui você vai ver o ponto entre A e B. O ponto A vai ser 3 e 1. Está 1. E o B
ele vai ser... Aqui, deixa eu tentar botar aqui pra você. Pronto. 3 foi 1. E a B vai ser 2 por 4. Ok? A distância entre os dois pontos. E aí, usando vamos dizer que é uma equação? Uma raiz. Exatamente, é uma raiz. Obrigado. Uma raiz, a gente vai, de acordo com as informações que foram dadas dos pontos A e B, nós iremos montar a nossa conta. Pronto. Você vai ver que está tudo sobre raiz. X vai ser o que? 3. Isso. Deixa eu ver. Tá ok. Espera aí, 1 minuto. Pronto, voltamos. 3 menos 2, porque os dois pontos que estão indicando o 3 é o x1 e o x2 vai ser o 2, porque por causa do plano cartesiano, que também é essa figura aqui pode ser transformada. Pronto, fechamos ao quadrado, mais y2, vamos lá, y, primeiro y é 1, menos y1. É isso mesmo. Não, vai ser y2 menos y1. Mas eu acho que vai alterar, aliás, pode alterar. Então vamos certinho aqui. Então y2 e 1 e tal. Pronto, fechamos o parêntese e agora vamos a nossa. Vamos concluir bem simplesmente. 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado a gente já sabe que vai dar. E 2 menos 1 dá 1. A ao quadrado também. Desculpa. E aí a gente fecha o nosso cálculo, vendo que 1 vai ser 1, porque 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado igual a 1, que vai ser 2. Qual a raiz de 2? Pronto. Como deu a raiz de 2, o resultado vai ser exatamente raiz de 2. Porque se a gente for tirar a raiz de 2, vai ter um número bem prolongadozinho assim. E não queremos fazer isso, né? Somente se o professor pedir. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Eu sei que foi um pouquinho cansativa porque teve bastante teoria. Não vou mentir que até eu cansei um pouquinho aqui. Mas eu acho que deu pra gente poder entender bem legal a base da geometria. Deu pra gente entender bem legal quais foram seus principais pesquisadores. Deu pra gente entender bem legal a distância entre os dois pontos, qual é a equação que tem que ser usada. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem para saber se vocês gostaram realmente. E seja o que Deus quiser, que Deus abençoe vocês. E em breve estarei postando mais alguns vídeos. E esperando em Deus que a gente possa tomar uma nota boa. Boa sorte para vocês e até mais.